Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 15 de maio de 2025, quinta-feira. O tempo do Concílio Vaticano II. Os novos livros litúrgicos que hoje são utilizados na Igreja Católica, em inúmeras traduções, foram quase todos promulgados pelo Papa São Paulo VI, que assinou um documento conciliar sobre a liturgia chamado de Sacrosanto Concílio. Foi a primeira vez que um pontífice associou seu nome a uma reforma do culto tão motivada, ampla e profunda como a desejada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. No dia 4 de dezembro de 4 séculos antes, em 1563, o Concílio de Trento confiava à Santa Sé a tarefa de iniciar uma reforma da liturgia, há muito esperada, mas que os padres conciliares consideravam secundária. O concílio, porém, não se ocupou de dar orientações e motivações teológicas e pastorais. Entre os anos de 1570 e 1614, os textos do missal, do ritual e do breviário passaram por uma renovação. No entanto, esses textos foram revisados de acordo com os conhecimentos limitados, tanto no plano histórico-litúrgico quanto na única perspectiva de favorecer a celebração atenta e piedosa do clero do sacramento. O povo de Deus foi nesse sentido ignorado, uma vez que as fórmulas de adoração e oração eram consideradas apanágios dos clérigos. Os estudiosos da liturgia nos séculos seguintes puderam se aprofundar nas fontes antigas e históricas que deram origem à liturgia da Igreja. Graças ao empenho do movimento litúrgico e contando com uma aguçada consciência da visão da Igreja, entendida como povo de Deus, o Concílio Ecumênico Vaticano II orientou a liturgia a ser o cume para o qual tende a atividade da Igreja, ao mesmo tempo a fonte da qual emana toda a sua força. Sacrosanto Concílio número 10. Com sua experiência anterior na FUSI, Federação Universitária Católica Italiana, e com a sua experiência pastoral na Diocese de Milão, o Papa São Paulo VI verificou quão fecunda é espiritual e pastoralmente uma liturgia corretamente compreendida e participada. No discurso de conclusão da segunda sessão do Concílio Vaticano II, afirmou: bom será que recolhamos como tesouro este fruto do nosso concílio, que o consideremos como aquilo que deve animar e caracterizar a vida da Igreja. De fato, a Igreja é uma sociedade religiosa, uma comunidade de oração, um povo que regurgita de interioridade e de espiritualidade derivadas da fé e da graça. Em seguida, como que prevendo possíveis acusações e críticas à reforma que estava prestes a iniciar, acrescentou: não quer dizer que pretendamos diminuir a importância da oração, colocá-la depois de outros cuidados do ministério sagrado ou da atividade pastoral, nem ainda empobrecê-la em sua força expressiva e em seu valor artístico. Queremos apenas torná-la mais pura, mais genuína, mais próxima de suas fontes de verdade e de graça, mais capaz de se tornar patrimônio espiritual do povo. No segundo momento do nosso programa hoje, eu falo um pouco respondendo a uma pergunta do Sr. Antônio Eustáquio sobre o conteúdo do Livro dos Reis do Antigo Testamento. É uma formação bíblica. Os dois livros dos reis que possuímos atualmente eram um só no cânon judaico e ficaram divididos desde que foi feita a versão grega dos 70, a qual uniu Samuel e Reis num só conjunto de 4 livros, procedimento adotado também pela Vulgata. A história narrada é da monarquia de Israel desde os últimos anos de Davi até a conquista de Jerusalém pelos babilônios, no ano 970, a 586 a.C. Com forte apoio da mãe e do profeta Natã, Salomão sobrepuja seus irmãos e sobe ao trono sacrificando a vida de várias pessoas. Pede a Deus sabedoria e dele recebe, além desta, riqueza e glória. Sua maior obra é a construção do grandioso Templo de Jerusalém, que será dedicado numa festa solene para tornar-se o centro de toda a vida religiosa do povo. O fim da vida de Salomão é marcado por seus desastrosos casamentos com mulheres pagãs que desviaram seu coração do culto ao único Deus verdadeiro. O castigo virá no tempo de seu filho Roboão. O magnífico reino perde a unidade, ficando dividido em 2. O reino de Israel no norte da Palestina e o de Judá no sul. Além de político, cisma e ao mesmo tempo religioso, pois são fundados 2 santuários rivais de Jerusalém. Depois de narrar a história paralela dos 2 reinos até a ruína do Reino do Norte, em 721 a.C., o livro concentra-se no Reino do Sul, que resistiu ainda por mais de um século graças à dinastia davídica, ao templo
e as reformas empreendidas por reis piedosos. É nessa época que viveram muitos profetas, alguns dos quais pronunciaram oráculos que fazem parte da Bíblia. A obra contém tudo o que sabemos dos profetas Elias e Eliseu e mostra em ação como guias espirituais dos reis e do povo os profetas Isaías e Jeremias. As notícias que dá sobre os reis são geralmente esquemáticas, porque tratando-se de uma história religiosa, os redatores só conservaram aquilo que servia à sua finalidade. No final de sua biografia, cada rei recebe uma avaliação global de seu comportamento religioso. No espírito do Deuteronômio, o autor explica o exílio e a ruína da cidade e do templo, como consequência da infidelidade à aliança. Mas Deus é fiel às promessas feitas a Davi e à sua descendência, por isso o caminho de esperança é a conversão a ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Missão é a essência da igreja que caminha rumo ao Pai. As pessoas no mundo onde estejam, o missionário de Cristo vai, levando a boa nova da verdade, da justiça e do amor. A igreja cresce e se fortalece em Cristo nosso Senhor. Uma igreja em saída, mas fervor na evangelização. A diocese caminha na unidade, com Santana em missão. Com fé e alegria caminhamos, com a igreja em missão. A exemplo de Jesus e de Maria e dos santos de devoção, guiados pelo Espírito Santo, espalhamos o bem entre os irmãos. Anunciando o reino de Jesus, Caminho certo da salvação. Uma igreja em saída, mas fervor na evangelização. A diocese caminha na unidade, com Santana em missão. Com alegria a diocese de Tianguá celebra a vida, fé e missão. Exultemos com sua bela história, suas conquistas em prol dos irmãos. Encaminhada nesse tempo de graça, vivamos bem a fraternidade. em Cristo a luz do Evangelho, Semeia a paz e viva na humildade.